Olá, parceiros, parceiras de jornada deste GT, recebam um abraço fraterno aqui de Porto Alegre. Gostaria de estar junto com vocês aí, mas algumas atividades profissionais me impediram. Então a gente julgou que seria interessante eu trazer pessoalmente a vocês algumas características e especificidades da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul e as diretrizes que nortearam a comunicação de resistência, então, em defesa da instituição que é objeto dessa nossa reflexão. A Fundação de Economia e Estatística tem 43 anos e é responsável por todo o sistema estatístico do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem uma reputação muito consolidada justamente porque consegue manter o monitoramento e o implemento de pesquisas ao longo de todos esses anos sem interrupção e com metodologias aceitas e reconhecidas. A FEE então produz e divulga mais de 25 indicadores da realidade socioeconômica do estado do Rio Grande do Sul, além de vários outros trabalhos de consultoria que incidem sobre as atividades econômicas do estado. E ela foi remodelada há pouco tempo junto a outras fundações de economia e estatística, passou por concurso público para remodelar seus quadros, ampliar, para ter um processo mais plural, mais transversal para suas atividades. E dentre esse processo teve toda a configuração de uma área, de um núcleo de comunicação que reúne jornalistas, publicitários, relações públicas também, e a gente vinha desenvolvendo então na instituição todo um conjunto de ações de comunicação institucional para consolidar essa imagem pública então da Fundação de Economia e Estatística, quando foi noticiado o projeto do executivo, o projeto do governo que previa a extinção da fundação e a demissão de seus servidores, embora todos contratados por serviço público com alta qualificação técnica e com todo um plano de cargos e salários bastante meritocrático, que determinava o alcance de metas e que se enquadrava então dentro de toda uma ideia de modernização que o governo justifica para tomar a medida que foi levada à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A justificativa para a extinção de 12 fundações, praticamente a maioria vinculada à área de ciência, tecnologia e cultura, foi uma necessidade de austeridade, de economia frente à crise econômica e fiscal do Estado. Foi um processo bastante sumário, muito rápido, foi um projeto enviado sem a possibilidade de discussão pública em regime de urgência, não passou por nenhuma comissão, nem a de Constituição e Justiça. A Assembleia foi cercada pela polícia, não havia possibilidade, inclusive, de acesso físico para conversar com os parlamentares ou para fazer um debate público um pouco mais amplo sobre a importância, então, desse patrimônio científico e social do Rio Grande do Sul. Então, frente a essa proposição e a essa impossibilidade de implementar um debate público sobre a relevância dessas instituições, é que foram definidas diretrizes para resistir, para fazer a defesa da instituição, e a Fiorenza e a Denise vão esclarecer melhor quais foram essas fronteiras então dessa comunicação, da comunicação governamental, da comunicação institucional e da comunicação pública, foram os conceitos, a ideia de comunicação pública como rede que é acionado, os diferentes sistemas, um deles é acionado em torno de um assunto de interesse público. Essa ideia foi a ideia que guiou então o estabelecimento das diretrizes do corpo técnico representado então pela Associação de Funcionários da FEE, da Fundação de Economia e Estatística. Então a gente estabeleceu 5 diretrizes, para dessas diretrizes derivar as estratégias aí do uso das ações, dos materiais e dos instrumentos para a comunicação. A primeira dessas diretrizes é a ideia de uma comunicação de defesa, não uma comunicação de ataque. Ou seja, embora fosse defensável, embora fosse legítimo
buscar a manutenção dos empregos daquele corpo técnico da fundação, não deveria ser esse, no nosso entendimento, o principal apelo, né? O principal norteador dessa comunicação, mas sim a defesa deste patrimônio do Estado, a defesa da instituição e dos resultados, dos serviços que ela oferece, que são suporte para o planejamento de políticas públicas no Rio Grande do Sul. Então, afastar essa ideia corporativa, não fazer uma comunicação também de ataque ao governo, isso seria deixado para que o sindicato fizesse esse embate, mas fazer uma defesa, então, da instituição desse ponto de vista, e a segunda diretriz, que é do interesse público, fazer a disputa com o governo pelo interesse público, ou seja, é de interesse da sociedade do Rio Grande do Sul manter, né, um patrimônio, uma instituição com essas características. Qual é a missão pública da FEE? Porque ela importa publicamente. O interesse público posto pelo governo era justamente uma solução para a crise econômica e financeira. A terceira diretriz também é uma estratégia, né? Estabelecer, já que foi negado o debate, tentar implementar um debate público, estabelecer um diálogo acadêmico, político e social, acionando aí diferentes vozes de fora da FEE, das relações que a Fundação constituiu e construiu, né, para fazer essa defesa, ou seja, especialistas proeminentes nas suas áreas, né, diferentes entidades que puderam oferecer notas públicas, artigos, posicionamentos públicos em defesa da fé, dos mais diferentes matizes ideológicos e políticos, para mostrar que não era uma questão meramente ideológica, mas era uma questão de interesse maior, então, de toda a sociedade. E a gente conseguiu articular aí vários apoios, né, de fora do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil, até porque nossos pesquisadores constituem redes internacionais de pesquisa. A gente também teve como diretriz utilizar da melhor maneira possível a autoridade técnica e científica que a FEE tem. A FEE é fonte, né, sobre dados e sobre indicadores, então podemos contestar os números, né, e as interpretações desses números que o governo oferecia como justificativa para fazer a extinção. E com tudo isso, também era uma diretriz, uma presença midiática qualificada. Como a FEE é fonte, como a FEE acionou fontes também, né, representativas do campo acadêmico, científico e político, a gente usou pressupostos, então, do jornalismo, da publicidade, elaboramos um conjunto de eventos para que a gente, pelo menos no espaço midiático, conseguisse fazer a interlocução e conseguisse tensionar e fazer de algum modo a produção de um debate. Bom, toda a reflexão sobre essas estratégias, sobre as ações, os materiais, os instrumentos, os resultados que a gente conseguiu obter, a Fiorenza e a Denise se encarregam agora de discutir com vocês. Eu fico aqui esperando os retornos, as críticas e desejando uma excelente jornada aí em Minas.